gostosa hoje do Senhor, né? Como é bom adorar, como é bom estar na presença desse nosso Deus, é tão maravilhoso. Olha só, para quem não me conhece, né, meu nome é Moisés, eu acho que está ali, ó, Moisés Vasconcelos, né? Nós temos um chamado, eu e minha esposa, ela não está aqui dentro, que ela está com o nosso netinho, né, ali embaixo. E para quem não nos conhece, nós temos um chamado, né, bem específico, trabalhamos com crianças, né? A nossa praia é o Ministério Infantil, né, e trabalhamos isso em São Paulo, né? Cremos realmente que Deus está levantando uma geração poderosíssima, né? E essa geração que está se levantando é que vai dominar e ganhar esse mundo para Jesus, viu? E é nisso que nós acreditamos, e é nisso que nós investimos a nossa força, nosso tempo, os nossos recursos, né? E por isso nós estamos tão felizes. Eu não vou sair desse tema hoje, né? Vou trabalhar um pouco, né, sobre uma geração poderosa, né? Que é essa geração que está se levantando aí. Você é responsável por essa geração que está se levantando. Diga assim: eu sou responsável pela próxima geração. Nós temos essa incumbência, essa missão de levantar a nova geração para levar o Evangelho com grande poder e autoridade, né? Essa responsabilidade é minha e sua, né? E esse tema, olha só, uma descendência poderosa, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, ou então você pode acompanhar aqui no telão, né? Um texto muito conhecido, né? Salmo 112, versículos 1 e 2. Diz assim: aleluia, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Olha só, quem teme ao Senhor aí? E quem tem prazer na palavra? Amém? Esse salmo aqui é sobre você, é sobre a sua vida. Olha só, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. O versículo 2, a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Você crê nessa promessa? Você vê aí que nós temos uma promessa, né, que a minha e a sua geração vai ser poderosa, né? Nós temos essa promessa no Senhor. Olha só, Deuteronômio 7:9 diz assim: portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações ao que o amam e cumprem os seus mandamentos. Olha só essa promessa tão preciosa para cada um de nós, né? Ele guarda a aliança e a misericórdia. Diga assim, ó, Deus é um Deus fiel. Vocês, olha só, eu falei que a gente trabalha com crianças, né, e a didática que a gente usa tem muito de repetição, né? E aí vocês não estranhem se eu pedir para vocês repetirem de vez em quando alguma frase, né, que a gente está tão acostumado. 7 vezes por semana a gente está lidando com as crianças lá na comunidade de Heliópolis, né? E para fixar bem assim na mente deles, a gente trabalha com essa repetição sempre, né? No Pasquides também, em cima, né, também trabalhamos com essa didática, né? E a gente acaba viciado, né, nessa forma de falar. Então, não estranhe e repita isso com muita fé quando a gente pedir, porque isso realmente precisa entrar no nosso coração, né? Olha, Deus, Ele é um Deus fiel, e o versículo fala que Ele guarda, olha só, a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Olha só, é como se você, como um servo do Senhor, que está ali servindo com grande amor, né, com humildade, é como se você estivesse programando essa bênção para cada um dos que vão nascer depois de você. Ah, nasceu seu filho? Tem bênção, tem fidelidade do Senhor sobre eles. Nasceu seu neto? Tem bênção, tem fidelidade do Senhor na vida dele. Nasceu seu tataraneto?
também tem bênção, tem fidelidade. Como se fosse um débito automático, você acumulou no céu, e isso está sendo creditado na vida da sua descendência. Olha só que poderoso isso, né? Que poderoso. Então, até mil gerações irão receber do que você está vivendo hoje. Olha só, isso é uma promessa do Senhor. Isso é uma promessa do Senhor. Olha só, Lucas 1,50 diz assim: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Olha só, Maria, nesse versículo aqui, Maria, ela estava tão feliz, tão alegre pelo cumprimento de uma profecia, né? Ela tinha recebido de Deus, né, a missão de gerar Jesus, né? E nesse dia específico aqui, ela chegou na casa da prima dela, Maria Isabel, né? E lá ela teve a confirmação de que o que ela estava esperando era o Filho de Deus, era Jesus. E nesse momento, ela entoou essa alegria, esse canto tão feliz de louvor, de agradecimento, né? E ela disse essa frase no meio: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Olha só, ela tinha uma promessa, e ela sabia que aquela promessa estava se cumprindo ali na vida dela. Amém? Você tem uma promessa? Você lembra? A sua geração vai ser poderosa na terra. Diga assim: eu tenho uma promessa. Os meus filhos são filhos da promessa. Isso mesmo. Olha só, se seu filho hoje não está vivendo essa promessa, não desista. Ore, clame, chore, pague o preço para que ele venha viver essa promessa. Olha só, mas tudo isso, né, tudo isso envolve também responsabilidades nossas, né? Não é só Deus prometer e isso vai se cumprir, né? Então, mas eu trouxe ainda o Salmo 102 na linguagem de hoje, né? O versículo 2 diz assim: os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Isso aqui só para confirmar para nós, né, essa grande promessa do Senhor para a nossa vida, né? Mas como eu falei, olha só, você não pode receber essa promessa e simplesmente sentar, né, pegar o controle da TV e ficar ali passando seu tempo sem fazer algo para que essa promessa se cumpra na sua vida. Amém? Eu separei um versículo aqui, ele não vai estar aqui ainda, né, mas olha só, desculpem, meu irmão, olha só, diz assim, Gênesis 18, 9, eu não passei isso aqui para o nosso querido Bruno, ele não colocou. Gênesis 18, 9 diz assim, ó, porque eu o escolhi. Deixa eu falar só um pouquinho do contexto desse versículo aqui. Abraão, né, tinha recebido uma promessa do Senhor de que a descendência dele ia ser poderosíssima, né, numerosa, né, e apesar de ele já ser idoso, já tá a esposa dele, Sara, ser estéril, né, ele recebeu aquela promessa. E nesse tempo aqui, desse texto, Deus, ele estava para destruir Sodoma e Gomorra, né? E aí ele chegou lá com os anjos, com algumas outras pessoas lá, né, do céu, e disse assim, ó, será que eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer? Né? E aí, ele disse assim, porque eu o escolhi, olha só, para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Olha só essa grande responsabilidade, né? Não é só termos a promessa aqui, né? Não, eu recebi uma promessa do Senhor, então eu estou aqui, sossegando. Né? Mas olha só, a fim de que guardem o caminho. Qual era a missão de Abraão? Olha só, para ele ordenar a seus filhos e a casa dele, depois dele, e a sua casa, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. E só depois, né, ó, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. E só depois disso, olha só, a bênção
a promessa seria cumprida na vida dele. Eu acho que vocês já perceberam, né? Mas na Bíblia, sempre, normalmente, assim, eu acho que em 99% dos casos, quando tem uma promessa, sempre tem uma condição. Deus sempre nos dá uma condição para que essa promessa se cumpra, né? É na área financeira, né? Em cada área. Por exemplo, Malaquias 3:10, né, que fala de finanças, diz que Ele ia nos dar uma abundância tão grande, mas antes disso, eu precisaria ser fiel, né, nos dízimos e nas ofertas. Então, com essa promessa específica, não é diferente, né? O Salmo 112 já fala para a gente, ó, eu preciso antes temer ao Senhor e ter grande prazer, né, na lei, né, na palavra. Eu preciso temer ao Senhor e ter esse prazer na minha vida, de estar perto, de estar adorando, de estar buscando, né, de estar querendo mais e mais. Como nós falamos hoje aqui no Tadeu, foi tão maravilhosa a palavra que o André trouxe para nós, de nós estarmos querendo buscar mais e mais desse Deus, né, para a nossa vida. Então, daí em diante, liberamos essa promessa para que ela se cumpra na nossa vida, né? Amém? Você está entendendo? Então, olha só, voltando aqui para os nossos slides, né, tem um outro texto aqui muito importante, Salmo 78, de 4 e 7. Né, o 4 diz assim: não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. E o 5 diz: o Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem, e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Olha só que precioso essa palavra para a nossa vida hoje, né? Nós precisamos colocar no nosso coração essa missão de ensinar, de passar o que nós estamos recebendo para os nossos filhos, para aqueles que estão, que Deus nos deu para cuidarmos. Amém? Gênesis, esse aqui eu já li, desculpem. Olha só, é tão precioso e tão importante nós nos atentarmos para que o Senhor quer da nossa vida, né? Você tem uma promessa? Amém? Faça por onde essa promessa chegar até a sua vida. Faça por onde, pague o preço que for preciso, né? Ore 10, 15, 20 anos, mas não desista, porque Deus é fiel e Ele está aí para cumprir a promessa que Ele tem para cada um de nós. Amém? Olha, seu filho será, na vida adulta, o que ele recebeu de você. Amém? Ele será na vida adulta o que recebeu de você. E não é só o seu ensinamento. Olha só, aquilo que você vai refletir na vida do seu filho mais na frente, lá no futuro. Aquilo que você faz vai também refletir na vida do seu filho. Então, se você faz coisas boas, se você é uma pessoa boa, temente a Deus, 99,99999% que o seu filho vai seguir os seus passos nisso. Amém? Mas se você não faz isso, é 100% de certeza que o seu filho não vai fazer isso também. Amém? Isso é muito perigoso para os nossos filhos. Olha só, eu tenho o privilégio, né, de ter filhos tão abençoados, né? Eu vim de uma família mais ou menos disfuncional, vou dizer assim, né? O meu pai se separou da minha mãe e eu vim dessa família assim, um pouco destruída, né? Mas a minha avó, ela ouviu falar de Jesus um dia, né? Ela ouviu falar de Jesus e ela segurou na minha mão quando eu era criança e me levou para a igreja junto com ela. Ela não levou nenhum dos meus irmãos, mas eu fui com ela, eu queria ir, né? Eu gostava de ir. E uns anos depois, a minha mãe conheceu Jesus. Que maravilhoso. Hoje ela está no céu, as duas, né? A minha avó e a minha mãe já estão com Jesus lá. Mas a minha avó conseguiu me encaminhar,
né? Eu até tentei, confesso para vocês, um dia voltar para o mundo, né? Me soltar aí no pecado, e eu não consegui, gente, eu não consegui. Jesus tem um plano na minha vida, e por mais que eu tentei andar no mundo, vagar por aí perdido, o Senhor me chamou de volta. O seu lugar não é aí, né? Eu tenho algo para fazer na sua vida. E um dia eu voltei para Jesus, e hoje eu estou aqui, graças a Deus, e pela graça do Senhor, né? Não pelos meus méritos, não, mas eu tenho uma família tão preciosa. Vocês viram aqui, né, a Brenda cantando, minha filha tão linda, canta tão bem, né? E eu admiro tanto a guerreira que ela se tornou, né? Uma adoradora do Senhor, né? E no nosso chamado, sabe, eu fico tão feliz quando eu vejo o Josué, que está sentado aí no meio, né? Esse rapaz bonito aí também, eu fico tão feliz de ver ele interessado em trabalhar junto conosco, lá na comunidade, né, cuidando das crianças, né. E aí, quando eu olho o Josias com a Claudina, né, eles estão ali no Pasquides, seguindo os nossos passos também, cuidando aqui das crianças do Pasquides, aos sábados, estão no metro, né, também evangelizando as crianças ali, no Nova América. Gente, é tão maravilhoso, assim. O nosso outro filho é lá de São Paulo, da igreja de lá, também é da equipe de louvor lá, não tem o mesmo chamado que nós, mas, pela graça de Deus, nós conseguimos encaminhar os nossos filhos a serem homens e mulheres de Deus, né? Amém? Eles merecem um aplauso muito grande, né? E para Jesus, ele merece muito mais que isso, amém? E eu fico, assim, emocionado, de verdade, quando eu vejo os meus filhos fluindo, né, em Deus. Assim, quando eles compartilham a vida que eles estão tendo com Deus. E isso é tão maravilhoso, gente, é tão maravilhoso. Mas foi fácil? Tivemos que pagar o preço. Tivemos que pagar o preço, né? Muitas vezes, a Meire, ela não está aqui, né, como eu falei, mas ela precisou parar de trabalhar, por exemplo, para cuidar, ensinar, para cuidar dos nossos filhos em casa, né? Porque às vezes a gente, por necessidade, né, sai o pai e a mãe para trabalhar, por necessidade realmente, né? Mas nós um dia conversamos, né, e decidimos isso para a nossa vida. Passamos tanto aperto financeiro por conta disso. Ela trabalhava, ela ganhava muito mais do que eu, né, muito mais do que eu, mas nós decidimos isso, nos apertamos financeiramente, mas os nossos filhos, né, quando começava a aparecer algum tipo de problema, a gente já caía aos prantos, nos pés do Senhor. Meu Deus, o que está acontecendo? Não pode, né? Eu não aceito isso. E os nossos filhos foram crescendo, nos vendo amando o Senhor, nos vendo servindo o Senhor. E isso é tão precioso. Deixa seu filho ver você orar, deixa o seu filho ver você lendo a Bíblia, deixa o seu filho ver o que você faz para Jesus, né? Não deixa ele ver você murmurando, reclamando, né? Não deixa ele ver você falando mal de igreja, não deixa ele ver você fazer essas coisas. Por quê? Porque você vai entristecer o coração dele, e ele não vai querer saber de igreja, gente. Vocês estão entendendo? Olha, nós nunca brigamos na frente dos nossos filhos, né? Nunca brigamos. E às vezes eles percebiam, né? Às vezes pelas feições, mas quando nós tínhamos problemas, nós nos trancávamos no quarto, eles iam dormir, e nós nos trancávamos no quarto, e ficávamos até amanhecer, se fosse preciso, para resolver a nossa situação, para que eles não vivessem com uma família que vive brigando, para não nos ver. E hoje, graças a Deus, nós temos 3 que já são casados, né, dos 4, 3 já casaram, e vivem uma vida muito boa também no casamento, né? Porque eles compartilham as dificuldades que eles têm conosco, né? Eu mesmo discipulei, né, só não o Josué, né, eu discipulo ele assim mais informalmente, mas ele tem um outro discipulador, mas os outros 2, eu discipulei muito de perto, né, e funcionou. Eu quero dizer para você que o discipulado entre pai e filho, e entre mãe e filha, funciona. Viu? Porque tem gente que acha que não, porque o filho vai esconder, o filho não vai ser transparente, mas os nossos filhos eram transparentes, porque nós demos liberdade para que eles abrissem o coração.
sem julgamento, né, sem briga. E isso é tão precioso. Eu nunca fui santo, gente, né? A minha esposa também nunca foi santa. Nós erramos muito. E nós entendemos que os nossos filhos erram, né? E isso é normal porque nós vivemos no pecado, na carne, não no pecado. Mas nós temos essa natureza de pecado na nossa vida. E aí, uma vez ou outra, infelizmente, a gente acaba fazendo alguma coisa errada. E a gente entende que os nossos filhos estão suscetíveis a isso, mas a gente está lá para segurar a mão, né, e para trazer para perto de novo. Não, filho, você é de Jesus. Você errou, mas Deus lhe perdoa. Você é filho dele. E aí nós vamos resgatando os nossos filhos. Nunca a gente pode abandonar nossos filhos aí. Amém? Agora imagina, eu vou lhe fazer uma pergunta, você não precisa responder, né? Imagina seu filho chegar com você e dizer assim: pai, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Imagina se você, agora pense, você ia ficar feliz ou você ia ficar desesperado? Você ia ficar tranquilo ou você ia ficar em crise? Qual seria a sua reação? Olha só. Pode passar, por favor? Eu trouxe alguns exemplos, né, do que pode acontecer, né? Uma vez, aí em Manaus, um rapaz, ele tinha grande problema com pecado. Muitos problemas com pecado, né? Ele lutava contra o homossexualismo na vida dele, né? Ele casou, teve um filho, e um dia ele chegou com o discipulador dele, chorando, desesperado, porque o filho dele disse assim: pai, quando eu crescer eu quero ser igual ao Senhor. E ele, de vez em quando, ele chegava com o discipulador dele: eu errei, eu caí, eu pequei, e pedia perdão. E aí ele renovava a fé dele em Jesus, mas demorava um tempo, caía de novo, e caía de novo. Mas quando o filho dele disse assim: pai, quando eu crescer eu quero ser igual ao Senhor, ele se desesperou, porque ele não queria o filho dele vivendo o pecado que ele vivia. Ele disse assim: me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não quero essa vida para o meu filho. Pensa, gente, que agonia e desespero ele deve ter sentido, de saber que o filho dele poderia seguir o mesmo caminho que ele estava seguindo. Porque isso acontece muito. E eu tenho um caso na Bíblia, que eu vou lhe mostrar isso. Olha só, Abraão e Isaac. A gente vai colocar aqui os versículos, né? Gênesis 12, de 10 a 13. Olha só, o versículo 10 diz assim: havia fome naquela terra. Assim Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã. Olha só, Abraão mentiu, né? Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você, me conservem a vida. Olha só, Abraão mentiu. Disse que a esposa dele era a irmã dele, para que ele não fosse morto. Medo, né? Aí você pode dizer assim, alguém pode pensar: o que é uma mentirinha, né? A mentirinha vai fazer algum efeito? Depois, com mais tempo, você, em casa, você lê o desdobrar dessa história aqui de Abraão, né? As consequências que isso teve, não só para ele, mas para o povo onde ele estava, por causa de uma mentira, né? Mas aí, muitos anos depois, né, depois que Abraão recebeu a promessa, Isaac nasceu, cresceu e casou, né? E aí aconteceu algo muito interessante. Olha só, Gênesis 26, 7 conta isso. Aconteceu uma fome muito grande lá, e o Isaac foi para a terra dos filisteus. E olha só o que aconteceu. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Olha só, a mesma mentira. Será que Abraão ensinou ele a mentir? Olha, quando você chegar em algum lugar, diga que a sua mulher é sua irmã, para que você não morra. Você acha que o pai dele ensinou ele a mentir?
Não, com certeza não, né? Mas olha só, porque pensava assim, os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Por causa do medo, ele fez a mesma coisa que o pai dele fez. Mentiu. Isso é sério, gente. Isso é muito sério, porque o que eu faço vai influenciar o que o meu filho vai fazer. Isso não traz uma responsabilidade muito grande para você e para mim? Não é verdade? Então, cara, quando a primeira vez que eu li isso, eu fiquei em crise. Eu digo, Deus, eu não posso viver uma vida errada, eu não posso fazer nada, eu não posso brincar de ser teu servo, eu não posso brincar de ser crente, eu não posso brincar, porque eu não quero que os meus filhos façam isso também. Eu quero que eles sejam crentes de verdade, servos do Senhor. E isso me fez buscar cada vez mais esse Deus, conhecer mais e mais esse Deus. Porque isso aqui, gente, é muito sério, né? Eu conheço, dentro da minha família, da família que eu vim, não essa família que eu tenho, graças a Deus, eles são top demais, né? Mas da família que eu vim, tem uma moça, né? Tem uma moça que a mãe, quando a filha era assim, saindo da infância para a adolescência, e a mãe mexia com macumba, né, com espiritismo, essas coisas. E essa menina, ela tinha raiva daquilo da mãe. Ela não gostava e ela reclamava, ela murmurava, ela brigava com a mãe por causa disso, sabe? E aí depois ela cresceu, ela casou, e sabe o que ela faz hoje? Ela mexe com macumba, igual a mãe. Gente, é sério demais, é sério demais. O que eu e você fazemos vai influenciar totalmente o que os nossos filhos vão fazer depois. E isso é uma coisa tão, tão terrível de nós pensarmos, né, e buscarmos para nós a responsabilidade, realmente, de servirmos a Deus com toda a nossa força, amar o Senhor com todo o nosso coração, para que os nossos filhos sigam os nossos passos, para que eles sejam dessa promessa, para que eles sejam poderosos na terra. Vocês estão entendendo? Porque se você tiver uma vida ímpia, se você tiver uma vida de alguém que reclama, que só vê defeito em tudo, o seu filho vai seguir os seus passos. O seu filho vai ser da mesma forma, por mais que ele não queira, mas infelizmente, ele vai ser levado a fazer isso. E isso é muito perigoso, né? Para você que não quer que o seu filho se perca, busque cada vez mais o Senhor. Busque Ele. Viva uma vida de santidade. Viva uma vida de busca do Senhor. Viva essa vida que traz Deus para você. Para que esse seu filho também queira isso, né? Para que ele queira isso. Não esconda do seu filho quando você vai fazer algo para Deus, né? O André hoje no Tadel falou de Moisés, de quando ele ia, né, para a tenda, orar, buscar a presença do Senhor, a tenda ficava um pouco longe, né? E ele caminhava até lá, e todo o povo via ele indo para lá. Todo o povo via Moisés caminhando para buscar a presença do Senhor. Todo o povo assistia a essa cena todo dia, né? E às vezes a gente vai orar e o nosso filho nem sabe, né? Ele não sabe que você está buscando a Deus, ele não vê. Então, de propósito, deixa a porta do quarto um pouco aberta, para que seu filho olhe assim, o papai está orando, né? Mamãe está orando, a mamãe está buscando a Deus, está adorando nesse momento. E você vai ver que quando ele crescer, quando ele for ficando maior, ele vai começar a adorar também, ele vai começar a buscar, ele vai começar a querer se relacionar com esse Deus. Agora, se você não mostra o relacionamento que você tem, como ele vai ter essa vontade? Como ele vai querer conhecer esse Deus se você não está lá para indicar o caminho, para mostrar para ele como ele vai fazer? Né? Ele vai aprender com você, com o que você faz, com o que ele vê você fazendo, mas também ele vai receber muito de quem você é e do que você faz. E isso é muito importante de nós lembrarmos todos os dias. Diga assim: o meu filho será o que eu passo para ele. Leve essa responsabilidade para a sua vida.
E a partir de hoje, olha só, eu vou repetir, se o seu filho não vive essa promessa, pague o preço, jejue muito, ore muito. Como diz lá em Abacuque, coloque a boca no pó. Sabe o que isso quer dizer? É você dobrar os seus joelhos, colocar a cara no chão, né, e se humilhar diante do Senhor, e pedir: Senhor, salva o meu filho, resgata o meu filho, traz ele de volta. E você faz por onde? E você faz por onde? Tenha essa vida com Deus, realmente, que vai acontecer o milagre na sua vida. Olha só, eu trouxe, eu não sei, não, deu um tilt ali, eu acho, gente, olha só. Eu trouxe aqui 2 estudos, sobre 2 homens, 2 descendências, né, 2 linhagens. Al Sanders, em sua obra Crisis in Morality, catalogou, olha só, 567 descendentes de um rapaz chamado Max Jukes. Ele era um ateu, e ele viveu no mesmo tempo que Jonathan Edwards, que era um pastor e teólogo. Olha só, o Max Jukes, ele era como um antagonista, né, do Jonathan Edwards. Quando o Jonathan Edwards fazia algo, falava algo, ele rapidamente, como um ateu, como alguém que não conhecia Jesus, ele combatia, ele falava contra, e eles viviam brigando, assim, no bom termo da palavra, mas eles viviam, como tem essas discussões aí na internet, né? Pastor fala alguma coisa e sempre tem alguém que rebate algo, né? E esse Max Jukes, ele fazia isso, né? Ele nunca conheceu Deus, ele não acreditava em Deus. E ele, olha só, esse Al Sanders também fez o mesmo, né? Ele estudou 1.394 descendentes do pastor Jonathan Edwards. Olha só, as diferenças são impressionantes, realmente, gente. Olha, Max Jukes, o ateu, ele viveu uma vida ímpia e casou-se com uma moça igualmente ímpia. Olha só, e dentre as pessoas que resultaram dessa união, 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, 7 se tornaram assassinos, 100 foram alcoólatras e mais da metade das mulheres eram prostitutas. Esses seus 567 descendentes custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos $1.250.000. Olha só, que legado terrível, gente. Que legado terrível, né? E saber que o que ele viveu influenciou toda a geração que veio depois dele. Isso pesa no nosso coração, não pesa? Mas olha só, Jonathan Edwards, ele se casou com uma moça que também servia a Jesus. E olha só, desses 1.394 descendentes conhecidos de Jonathan, 15 se tornaram diretores de faculdades. 65 foram professores de nível superior. 3 foram senadores dos Estados Unidos. 30 foram juízes. 100 foram advogados. 60 médicos. 75 foram oficiais do Exército e da Marinha Americana. 100 foram missionários e pregadores. 60 foram autores de renome. 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos. 80 se tornaram funcionários públicos. Alguns foram governadores de estados americanos e outros foram diplomatas. Olha só. Seus descendentes não custaram nenhum centavo ao Estado. Olha esse legado. Olha a diferença de alguém que lá atrás fez a coisa certa. Como será que a sua descendência vai ser conhecida daqui para frente? Daqui a 1000 gerações, o que vão falar? Como vai ser o desfecho disso? Depende do que a gente está vivendo hoje. Isso traz um peso tão grande para a minha vida, de que eu preciso realmente, vou dizer assim de uma forma bem dura, eu preciso criar vergonha na cara, e fazer algo para que isso mude.
E fazer algo para que isso não se torne uma realidade na minha descendência. Eu tenho uma promessa. A minha descendência será poderosa na terra. Os meus filhos serão abençoados. E você também tem essa promessa. Amém? Diga, eu tenho essa promessa. O meu filho, os meus filhos, são filhos da promessa. E isso aqui, gente, olha, é algo tão terrível, né? Tão terrível. E algo que precisa realmente mexer com a nossa estrutura. Mexer com a nossa estrutura. De eu pensar que o meu filho, meu neto, ou alguém mais para frente, vai fazer algo errado, vai viver uma vida errada, por minha culpa, pelo que eu fiz. Isso dói no coração. Né? Isso dói no coração. Então eu preciso realmente dobrar o meu joelho, botar a cara no chão, a cara no pó, a boca no pó, como diz a Bíblia, e pagar o preço para que meus filhos sejam essa bênção, para que meus filhos sejam poderosos de verdade, para que meus filhos realmente queiram conhecer esse Deus, para que meus filhos sigam os meus passos, servindo a Jesus. Pode não ter o mesmo chamado que eu, né? A gente viu aqui na descendência desse pastor, né? Nem todos foram pastores, mas a gente vê famílias com esse legado. A família do nosso pastor Eibe, por exemplo, né? Uma geração que se levanta e segue o mesmo chamado, porque eles têm um legado que estão recebendo lá atrás, né? Alguém pagou o preço servindo a Jesus antes, e esse legado foi sendo passado para a próxima geração. E essa geração passa para a próxima geração. E quando você perceber, serão 1000 gerações com esse legado tão tremendo. Né? 1000 gerações. E se você começar isso hoje, você vai perceber que as suas gerações também vão receber esse legado que você está fazendo hoje. Né? E que seja um legado bom, gente. Amém? Porque muitas vezes, olha, escute isso, muitas vezes nós nos preocupamos tanto em deixar herança para nossos filhos. E isso é muito importante. A Bíblia fala que o justo, ele deixa herança até para os filhos dos seus filhos. E isso é muito importante. Mas em nome disso, nós esquecemos do legado, daquilo que a gente vai deixar dentro deles, na vida deles. E a gente trabalha, acumula, e vai deixando os filhos um pouco de lado, né? Sendo doutrinado pelo YouTube, né? Pelo TikTok, por várias outras redes sociais que existem aí. E a gente esquece isso, de que nós precisamos construir um legado, junto, claro, com a herança. Né? A gente precisa realmente trabalhar e dar algo para os nossos filhos. Mas nós não podemos esquecer esse legado. Senão vai ser um legado terrível. Senão eles vão se jogar no mundo, se perder. Amém? Amém, glória a Deus. Eu tomei a liberdade, gente, de chamar os filhos de vocês para cá agora, né? O Pasquini já está descendo ali, já vão trazer. E olha só, nós queremos orar um pouco, né? Tirar um período de oração aqui em família, né? E eu vou pedir que você junte aí a sua família, pegue os seus filhos, né? E vamos orar e declarar essa bênção sobre a vida deles. Amém? Pode vir, crianças. Graças a Deus que o nosso pastor Valdo liberou, né, de nós quebrarmos aqui o protocolo e trazer essa turminha. Olha só, gente, a equipe de louvor vai começar uma canção aqui, cante essa música, declarando a bênção sobre a sua família. E se você ainda é jovem, não está casado e está aqui sem uma família, já consagre a família que você vai ter daqui para frente. Consagre isso ao Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe
faça brilhar seu rosto.